Um, so, moving on. Então, continuando, nosso próximo tópico que gostaríamos de discutir hoje é a Coreia do Sul. Com o interesse aguçado do Ocidente coletivo na democracia georgiana, você poderia ser perdoado por pensar que a democracia estava florescendo na esfera de interesse americana. Se assim fosse, você provavelmente ficaria muito surpreso ao ouvir que o presidente da Coreia do Sul, Sr. Yoon Suk-yeol, declarou lei marcial na semana passada. Isso me pegou de surpresa. Neyse quanto a você, Pascal? This took me by surprise. I don't know about you, Pascal. Last week was crazy. Last week was this one. A semana passada foi uma loucura. Semana passada foi, você sabe, Síria, os protestos na Geórgia. Tipo, havia tantas coisas acontecendo que meio que, você sabe, tinham certos precursores, especialmente Síria e Geórgia, claro. Mas essa surgiu do nada, e todas explodiram mais ou menos ao mesmo tempo. A Coreia tem um histórico de problemas com seus presidentes. É por isso que muitos deles acabam mortos ou na prisão. Mas essa foi uma, eu diria, jogada tão burra que realmente você deve se perguntar como ele achou que isso iria acontecer. Embora provavelmente falemos sobre como isso se desenvolveu, porque se não tivesse sido resolvido tão rapidamente, poderia ter ido para o outro lado. Mas ok, vamos discutir isso. Sim, é apenas uma daquelas histórias que você vê e fica tipo, o quê? Ele fez o quê? Bem, você sabe, é algo que desafia a crença. Mas acho que talvez a melhor explicação para isso, não sei se você já ouviu falar sobre a ideia de política do punho bêbado ou mestre bêbado. Então, há essa arte marcial chinesa chamada punho bêbado, que consiste em parecer que você está completamente bêbado, absolutamente embriagado, cambaleando e balançando, mas na verdade, tendo um equilíbrio muito bom e estando muito bem posicionado para dar um golpe surpresa quando seu oponente menos espera. E acho que Trump muitas vezes foi citado como o mestre bêbado da política, o mesmo com Boris Johnson, Nigel Farage na Grã-Bretanha. E veremos que Yoon Suk-yeol também é dessa escola populista de mestre bêbado. Mas eu acho que a lição aqui é que talvez às vezes os mestres bêbados da política sejam apenas mestres bêbados, porque isso parece um movimento completamente autodestrutivo. E vamos falar sobre o que aconteceu e por que ele pode ter feito isso nos próximos minutos. Então, às 22h27, horário coreano, na última terça-feira, soldados, policiais e forças especiais tomaram grande parte de Seul e tentaram assegurar os prédios do parlamento, incluindo a Comissão Nacional de Eleições. Em imagens, você pode ver coisas como helicópteros pousando em campos de futsal em Seul. Você pode ver protestos em massa de coreanos indo para as ruas para, com razão, protestar contra essa tentativa genuína de tomada de sua democracia. E você não espera ver cenas como essa no prédio do seu parlamento. Isso não é o sinal de uma democracia onde as coisas estão indo bem, não é? Não, esse é o tipo de imagem que se viesse dos Estados Unidos, você sabe que falariam sobre isso por 4, 5, 6, 7 anos e chamariam de golpe. Mas aqui, os Estados Unidos ficaram suspeitamente silenciosos quando isso aconteceu. Sim, absolutamente. Você poderia ver cenas como essa. Houve uma citação de Blinken, mas acho que, para ser honesto, o Departamento de Estado dos Estados Unidos provavelmente foi tão pego de surpresa quanto todo mundo, porque esse não é o tipo de coisa que você espera que aconteça. Obviamente, o presidente estava tentando manter tudo o mais secreto possível, mesmo que houvesse vozes no parlamento coreano dizendo que ele iria declarar lei marcial. Cuidado, pessoal. Cerca de 3 meses antes. Eu provavelmente não acreditaria nesses políticos também, porque parece tão improvável, mas talvez não tão improvável assim. Então sim, o anúncio levou a protestos em massa nas ruas de Seul e outras cidades. Houve um quórum de senadores que forçaram fisicamente sua entrada no prédio do parlamento, a Assembleia Nacional, para revogar a lei marcial. E antes que a noite terminasse, o presidente Yoon havia encerrado a lei marcial. Acho que foi por volta das 5h30 da manhã, então durou cerca de 7 horas no total. Loucura. Acho que é... Desculpe, continue.
Carry on. Even his own party didn't. Mesmo o próprio partido dele não apoiou essa medida. Parece que eles estavam divididos meio a meio, provavelmente entre um círculo interno e um círculo externo. O país agora está vendo greves generalizadas em vários setores, pedindo sua renúncia. A Assembleia Nacional tentou impedi-lo, mas falhou alguns dias. A votação não passou. E sim, então acho que precisamos dar um pouco mais de contexto sobre como é a Coreia do Sul como país, para tentar entender como um país aparentemente muito bem-sucedido da OCDE chegou ao ponto de uma tentativa de golpe. Um golpe pelo próprio presidente? O que realmente eu acho talvez não seja inédito, mas estou com dificuldade para encontrar um exemplo. Há um termo para esse tipo de golpe. Não consigo lembrar como se chama, não é um golpe de carry-taker ou um golpe de porta giratória, mas há um tipo específico de golpe onde um presidente em exercício tenta realizá-lo. Isso aconteceu várias vezes. Acho que até voltando a 1860 na França, a transição de Luiz Napoleão para Napoleão III, você poderia argumentar foi esse tipo de golpe. Mas há muitos exemplos disso, e parece a progressão lógica para um político bem-sucedido. E a Coreia do Sul também seus próprios precedentes. Acho que um dos fatos daquela noite, que é realmente importante, é que esses legisladores, 190 deles, conseguiram forçar a entrada de volta no parlamento. A razão pela qual o presidente, logo após declarar a lei marcial, ordenou que seu exército cercasse o prédio do parlamento, é que dentro da Constituição da Coreia, o único corpo político que pode revogar um decreto de lei marcial é o parlamento, certo? Então ele realmente tentou impedir que as pessoas com o poder de fazê-lo se reunissem. Agora, felizmente, eles falharam, e essas pessoas conseguiram quebrar janelas e entrar de qualquer forma, e realmente fazer todo o sistema de TI funcionar. Certo? And actually get the entire IT working, right? They recorded it and they broadcasted it, how the gavel went down on the... Eles gravaram e transmitiram como o martelo desceu sobre a resolução, sobre o ato que desfaria aquela decisão. O que significava que naquele momento a legitimidade democrática, ou a legitimidade de que, você sabe, o presidente tem o poder de declarar a lei marcial, mas o parlamento pode revogá-la. E ao parlamento poder fazer isso, basicamente agora era um ato ilegal, certo? E parece que nesse ponto, o cara decidiu, ok, vou recuar. Meio que perdi a corrida para trancar as coisas. E além disso, eu concordo. Portanto, o parlamento tem o único poder de júri para impedir a lei marcial. Mas eu não acho que o povo sul-coreano teria parado no de júri. Acho que eles teriam protestado longa e intensamente e teriam derrubado isso, mas talvez de forma mais violenta e sangrenta do que realmente aconteceu. Então, acho que provavelmente muitas vidas podem ter sido salvas pelo parlamento ao se levantar no meio da noite para invadir seu próprio prédio e revogar essa lei. Sim, não. Mas a percepção é muito, muito importante, certo? Se o presidente tivesse conseguido dizer, tipo, fiz tudo dentro do quadro da Constituição, teria sido muito mais fácil para ele ganhar apoio de, digamos, Europa e Estados Unidos, transmitindo a mensagem de que isso agora é absolutamente necessário e tudo está em ordem, certo? É ordenado, não caótico. E agora esses manifestantes violentos, sabe, eles são os terroristas. Mas ao parlamento conseguir anular a decisão de júri, ele perdeu até mesmo a batalha narrativa imediatamente, certo? Não apenas o apoio do povo. E acho que porque ele esperou até que isso acabasse para retirar a lei marcial por conta própria, poderia ter seguido outro caminho se essas pessoas não tivessem conseguido forçar a entrada no prédio do parlamento. Sim, claro. Mas eu quero falar um pouco sobre a Coreia do Sul, apenas para dar uma ideia do país para pessoas que talvez não tenham acompanhado de perto. Eu morei e trabalhei brevemente na Coreia do Sul para uma grande empresa de smartphones, que permanecerá sem nome, e é um lugar muito interessante. Você já passou muito tempo na Coreia do Sul, Pascal?
Visitei apenas 2 vezes, mas nunca por tempo suficiente para realmente dizer algo de substancial sobre sua sociedade ou cultura. Então, acho que a verdadeira questão é: por que as coisas estão tão ruins na Coreia do Sul a ponto de termos essa tentativa de golpe? E assim como você vê essa imagem que está na sua tela há algum tempo, pela lógica do neoliberalismo, a Coreia do Sul é um dos maiores vencedores da ordem mundial americana. Basta compará-la com o Norte, certo? Isso reforça seu argumento. Após um século XX horrendo de colonização, guerra, fome, pobreza e ditadura, a Coreia do Sul experimentou o milagre do Rio Han, que resultou em um enorme crescimento econômico e na exportação mundial de smartphones Samsung e carros Hyundai. As TVs da LG e assim por diante. A Coreia do Sul conseguiu superar a armadilha da renda média, na qual muitos países caem, e estabeleceu um setor de alta tecnologia próspero, que é a inveja de grande parte do mundo. Quero dizer, se a Europa pudesse fabricar smartphones como a Coreia do Sul faz, apesar de ter uma população 10 vezes maior ou mais, acho que estaríamos em uma situação muito melhor. Mas não fazemos, e não podemos. A Coreia do Sul também tem uma presença cultural global, através de coisas como esportes, K-pop, K-drama e assim por diante. Você gosta de algum K-pop ou K-dramas? Algum deles chamou sua atenção, Pascal? Nunca, mas eu não sou uma pessoa muito culta em geral. Eu simplesmente não assisto ou ouço muitas coisas. Sou muito entediante na frente do meu pequeno computador. Eu não diria isso, mas admiro a produção cultural. É lindo. Sim, eu acho que é bastante impressionante. E eu sempre gosto de ver novos lugares se destacando no cenário mundial com suas produções culturais, porque surgem novas perspectivas e novas ideias que você simplesmente não encontraria em outros lugares. E enquanto eu estava na Coreia, mesmo sem legendas, você colocava um drama coreano na TV e acabava ficando preso a ele, mesmo entendendo cerca de 5% do que estava acontecendo. Então eles são muito bem feitos. De qualquer forma, apesar de todo esse sucesso econômico, por que é que a Coreia do Sul talvez não pareça uma história de sucesso quando você está lá? Eu acho que esse é um ponto realmente importante a ser destacado. Bem, se você me perguntar, a principal razão é o tipo de capitalismo corporativo que existe na Coreia do Sul. Os sucessos da Coreia têm sido em grande parte acumulados por um pequeno número de megacorporações familiares, como a Samsung, que representa de 20 a 30% de todo o PIB da Coreia do Sul, dando-lhes enorme poder e influência sobre a sociedade e o governo. A desigualdade também aumentou, e isso foi trazido para as telas por filmes coreanos famosos que você pode ter visto, como Expresso do Amanhã e Parasita, o primeiro filme estrangeiro a ganhar o Oscar de melhor filme. A ansiedade também está em alta, já que as crianças são forçadas a estudar por longas horas para passarem testes padronizados durante o que parece ser os primeiros 18 a 30 anos de suas vidas, dependendo do nível de educação em que deixam o sistema educacional. O aumento do custo de vida coincide com uma queda catastrófica na taxa de natalidade do país, o que poderia, nas piores previsões, potencialmente tornar os sul-coreanos virtualmente extintos em 3 gerações. Então nada disso me parece uma história de sucesso. Temos aqui uma pirâmide populacional, que é muito normal, eu acho, para os países da OCDE, com esse declínio dramático nas taxas de natalidade. Pelas estatísticas, você pode ver que a taxa de natalidade absoluta caiu para cerca de 0,7 por mulher, enquanto, é claro, a reposição é cerca de 2. Isso é realmente chocante. Mas sabia? Não é diferente no Japão? Sim, acho que pode ser o mais baixo do mundo. É realmente, realmente baixo. E sim, a taxa de natalidade da Coreia do Sul não está em 2 desde cerca de 1983. Esses são números realmente, realmente chocantes. Pode parecer apenas uma pequena linha no gráfico,
mas isso é possivelmente mais chocante até do que a história da lei marcial no grande esquema das coisas. Não sei se está relacionado a isso ou não, mas a divisão de gênero na Coreia é amarga e rancorosa. Movimentos feministas extremos são excepcionalmente anti-crianças e anti-homens, enquanto a misoginia na Coreia varia de um tipo de chauvinismo confucionista à moda antiga, a perseguições, assédio e agressão por homens socializados de forma inadequada. E você verá esse tipo de questão em toda a mídia social coreana. O país tende a ser muito materialista, o que contribui ainda mais para a competição social e a ansiedade. A popularidade crescente de cultos religiosos, incluindo os cristãos, parece fazer pouco para minar esse materialismo. Se você não está convencido de que pode existir algo como uma distopia capitalista, acho que a Coreia do Sul pode mudar sua opinião. Por que estou falando sobre isso? Bem, darapta e esses desenvolvimentos que o presidente Yoon chegou ao poder. Simples de Petubov, não Faith. Ele se apresenta como uma figura populista trumpista e culpou os problemas do país em coisas como os excessos do esquerdismo, retratando-se como o homem para lidar com os radicais, como feministas e afins, e restaurar o bom senso a um país que de certa forma enlouqueceu. E claro, ele não teve sucesso. Provavelmente ele foi o político populista menos bem-sucedido a chegar ao poder em um país da OCDE. E ele tem uma concorrência acirrada quando pessoas como Boris Johnson estão competindo contra você. Então sim, como Trump, ele se posicionou com o povo de uma maneira que aliena amargamente o estabelecimento da classe média e especialmente a mídia. E como Trump, acho que seu mal-entendido e diagnóstico equivocado de muitos dos problemas de seu país resultaram em nenhum progresso significativo, apenas nesse tipo de impasse. Suspeito que os problemas sociais da Coreia do Sul possam ser atribuídos à adoção de ideias americanas de forma turbinada em comparação com outros países da OCDE. Tudo, desde o capitalismo até o anticapitalismo, desde o materialismo até a política de identidade, parece acabar na Coreia de forma muito rápida e radical. E acho que isso é um motor grande demais para um lunático na Casa Azul, como o presidente Yoon, desmantelar. Então, na última eleição em 2022, o partido do presidente Yoon perdeu o Senado e perdeu a Câmara por uma margem esmagadora. E isso tornou um presidente quase completamente impotente desde então. Então, por que declarar a lei marcial? Por que agora? E o que motivou essa medida extrema? A manchete da BBC aqui, eu acho, diz o que todos estão pensando. O que ele estava pensando? Qual é o plano aqui? Acho que há muitos argumentos que você pode apresentar aqui. Mas, como você mencionou no início deste podcast, acho que a natureza da política sul-coreana torna esse tipo de coisa mais provável. Na Coreia do Sul, muitos ex-presidentes se veem enfrentando processos criminais após deixarem o cargo. Os políticos sul-coreanos tendem a ter muita influência sobre os tribunais. Então, se você não está no poder e seus inimigos controlam os tribunais, é muito provável que você acabe na prisão, ou pior, eu acho. Sim, e quero dizer, é bastante irônico, porque ele mesmo ganhou destaque como promotor, certo? Processando a ex-presidente, Park Geun-hye. E claro, se rotulando como um homem forte, certo? Um defensor da lei e da aplicação da lei, e depois acabando por declarar lei marcial, querendo ser uma figura ainda mais forte, mas basicamente julgando completamente mal a impressão que isso deixa em todos, incluindo seu próprio partido. Isso é um grande problema. É loucura, não é? E eu acho que o presidente Yoon fez um número impressionante de inimigos, mesmo para um político sul-coreano, e mesmo antes de declarar a lei marcial, apenas pela forma como se apresentou no cenário político sul-coreano. Então talvez ele tenha visto a imposição da lei marcial como uma aposta, como uma travessia do Rubicão, um lance de dados. Se tiver sucesso, ele será o próximo Park Chung-hee.
que foi ditador da Coreia do Sul por 17 anos, e tem um legado misto, como você pode imaginar, porque muitas vezes é responsabilizado por construir as principais rodovias entre Seul e Busan, que são consideradas como tendo impulsionado o renascimento econômico da Coreia do Sul. Mas ele também foi um ditador brutal, cuja principal influência foi o treinamento como oficial sob a ocupação fascista japonesa na década de 1930. Então, obviamente, uma figura muito divisiva. Infelizmente para o presidente Yoon e outros jogadores do grande jogo dos tronos, as apostas são muito altas. Também vale a pena notar que esta é a 17ª vez que a lei marcial foi declarada desde a fundação da República em 1948, o que é bastante. Sim, acho que isso te dá uma ideia de como eram os ditadores antes da democratização de 1987. E mesmo que o pior pareça ter passado, este é um momento assustador para a Coreia do Sul. O presidente realmente ordenou a prisão de 3 líderes partidários, incluindo o líder de seu próprio partido, o que nunca é um bom sinal. Isso não indica que você é um político que constrói consenso amplo, não é? Estou realmente feliz que isso tenha falhado. Quero dizer, pensar no que ele já estava planejando fazer realmente deixa você com um quadro muito, muito assustador. E é por isso que tantas pessoas estavam nas ruas, certo? Isso é algo que os sul-coreanos nunca querem ver voltar, essas ditaduras. Muitas vezes é esquecido, sabe? Porque na mídia internacional, a Coreia do Sul é sempre comparada com a Coreia do Norte. E sempre é enfatizado que a Coreia do Norte é uma ditadura horrível, enquanto a Coreia do Sul é uma democracia florescente. E agora é uma democracia florescente e funcional. Mas não foi até os anos 1980. Quero dizer, esses líderes eram tão brutais quanto seus homólogos do Norte, especialmente durante e logo após a Guerra da Coreia. Então essas são memórias muito, muito sombrias. E muitas pessoas em seus 60 e 70 anos se lembrariam desses dias, certo? Sim, absolutamente. Acho que também vale a pena destacar que não são apenas os coreanos, mas também o exército coreano que devemos agradecer pelo fracasso dessa tentativa de golpe. Lendo nas entrelinhas de todas as informações e entrevistas que estão surgindo, parece que os militares não tinham interesse em derrubar sua própria democracia. Eles foram lentos no caminho para seus locais designados. Há histórias de algumas unidades parando para descansar e comer algo, e assim por diante, várias vezes a caminho de seus alvos, como a Comissão Nacional de Eleições, a fim de impedir uma tomada de poder eficiente. Os militares também permitiram a entrada dos legisladores. Eles não dispararam contra nenhum dos manifestantes, mesmo que aparentemente tenham recebido munição real, de acordo com algumas fotos. E assim sim, é muito importante notar em casos como este que se você não tem a lealdade das forças de segurança para fazer o que deseja, é provável que falhe. Mas se eles tivessem a lealdade das forças de segurança, isso poderia ter seguido, como você disse, e um heart stab man in sore. Sim, e dá para perceber que ele estava extremamente nervoso com esse momento crítico. E felizmente, falhou, porque se você se sente confiante sobre decisões políticas, você não as toma às 22h30, quando todo mundo vai dormir, certo? Então acho que uma das surpresas, provavelmente, foi que as pessoas não foram dormir e acordaram na manhã seguinte para novas realidades, mas que essa notícia se espalhou como fogo e as pessoas levaram a sério e foram para as ruas, na verdade. E os legisladores. Quero dizer, só imagine, se eu fosse um legislador na Coreia do Sul e de repente às 22h45 meu telefone toca e alguém me diz que tenho que ir ao parlamento agora. A Lua declarou lei marcial. Eu ficaria realmente... É você, não a Lua, mas sim. Sim, desculpe. Eu disse Lua. Quis dizer lunático. Sim. Quero dizer, isso é um movimento lunático. Sim, exatamente. 190 deles conseguiram voltar e fizeram isso. Quero dizer, tiro o chapéu para esses legisladores.
Sim, eu acho que sim. E, obviamente, aplausos para a democracia sul-coreana e para o povo sul-coreano em geral por enfrentar isso e impedir que absurdos aconteçam. Acho que esse é provavelmente o grande destaque aqui. Outra coisa que eu queria mencionar, como parte do contexto disso, é a greve dos médicos coreanos, ou a crise médica coreana, como é chamada. Então isso é outra coisa importante para entender o contexto coreano. Os médicos coreanos estão em greve e protestando desde o início deste ano, e isso é uma questão importante. Uma das coisas que o presidente Yoon anunciou em sua declaração de lei marcial foi que todos os médicos devem voltar ao trabalho até, acho, o dia 4 ou 5. Isso é uma saga completa e provavelmente digna de seu próprio podcast. Entender como o sistema médico coreano funciona é tão complexo quanto entender como o sistema médico de qualquer país funciona, porque é uma organização gigantesca da qual milhões de pessoas dependem, empregando todos os tipos de especialistas e equipamentos, e tendo suas próprias regras e pressões internas. Então, acho que o melhor que podemos oferecer é uma visão relativamente superficial de toda a questão. A principal contenda que os médicos têm contra o presidente, neste caso, é que o presidente quer treinar 5.000 médicos por ano em vez de 3.000. Ele quer quase dobrar o número de novos médicos que são formados. Isso, à primeira vista, não parece algo digno de protesto, mas é quando você começa a olhar os detalhes que a situação fica um pouco mais nebulosa, porque a Coreia tem um sistema de saúde misto, privado e público, e é um dos sistemas de saúde mais eficazes e mais custo-efetivos da OCDE. É um caso realmente interessante. O problema é que a razão pela qual é tão bem sucedido e tão barato é porque os médicos basicamente trabalham horas extras o tempo todo. Os médicos coreanos trabalham entre 80 e 100 horas por semana, o que é uma loucura. É absolutamente louco. Eles também se perguntam por que a taxa de natalidade é baixa quando estão trabalhando de 80 a 100 horas por semana. Mas isso é outra questão. Quero dizer, você pode imaginar os níveis de esgotamento por causa disso. Mas então, são os próprios médicos que realmente se opõem ao aumento do número de médicos? Sim, eles se opõem a aumentar o número de médicos que são treinados e também se opõem a trazer muitos médicos estrangeiros, o que seria outra maneira de resolver a falta de pessoal. E você pensaria que isso ajudaria os médicos ao reduzir sua carga horária? Mas acho que a alegação dos médicos é que, bem, eles têm que treinar essas pessoas, eles têm que acolhê-los. E conhecendo como a sociedade coreana funciona, onde não é exatamente um sistema de mestre e aprendiz, mas você tem muito, ao contrário do Ocidente, onde o chefe está meio que no topo da pirâmide olhando para todos os outros no Oriente. Ele é frequentemente retratado abaixo de todos, sustentando todos. E assim, há um tipo de relacionamento muito diferente entre superiores e as pessoas que estão treinando. Eu espero que existam preocupações legítimas por parte dos médicos de que terão apenas uma carga de trabalho maior imposta a eles ao tentar treinar essas novas pessoas. Então, esse é um argumento. Mas também suspeito que talvez isso tenha algo a ver com o fato de que os médicos são, eles mesmos, um segmento de classe média alta da sociedade, que é muito diametralmente oposto ao presidente Yoon e todas as suas obras. E você se pergunta quanto isso influencia na decisão de protestar tão vigorosamente. Você sabe, é muito interessante. Eu não conheço os argumentos da Associação Médica Coreana, mas temos uma dinâmica muito semelhante aqui no Japão com a Associação de Enfermeiros. O governo japonês, há cerca de 10 anos, já tinha a ideia de aumentar o número de enfermeiros, porque eles trabalham até a exaustão. É muito semelhante, como a escassez de enfermeiros em todos os hospitais e casas de repouso. Há uma terrível falta de enfermeiros, e o governo japonês queria remediar isso, trazendo alguns enfermeiros altamente qualificados das Filipinas, da Indonésia e assim por diante.
No final, a organização que mais se opôs a isso foi a Associação de Enfermeiros, com o principal argumento de que a entrada de mais enfermeiros deprimiria os salários de seus membros, certo? Então é muito paradoxal. Mas esses sindicatos, muitas vezes, pelo menos no setor de saúde, também aqui, se opõem a políticas para aumentar o número de trabalhadores. Sim, e vemos isso também na Grã-Bretanha. Tivemos greves de médicos residentes e assim por diante sobre a mesma questão: aumentar o número de médicos formados ou trazer mais médicos do exterior. Agora, você não pode descartar esse ponto, porque é claro, quando você aumenta a oferta de mão de obra do exterior, acaba deprimindo os salários locais, seja qual for a indústria. Isso é quase uma lei da economia. Mas o problema é que os médicos estão sobrecarregados, a ponto de o sistema permitir, encorajar e, de fato, pressioná-los a trabalhar até a exaustão. E isso simplesmente não é um sistema justo. Outra coisa a destacar é que todos os países da OCDE estão competindo por esse grupo limitado de médicos que desejam atrair do terceiro mundo, o que, por sua vez, privará essas áreas de uma provisão médica adequada. Então, isso não está realmente fazendo um favor ao mundo. So it's not really doing the world a favor. No, it's not. And Europe is a wonderful example, you know. Não, não é. E a Europa é um exemplo maravilhoso, sabe? E a Suíça, na verdade, está no auge disso, certo? A Suíça tem uma escassez de pessoal médico e recebe médicos e enfermeiros da Alemanha. A escassez na Alemanha é então compensada por poloneses e a escassez na Polônia é compensada por ucranianos. E a Ucrânia está bem. Agora está em uma situação de guerra horrível. Quero dizer, são sempre os países com menor nível de renda que acabam recebendo um fardo ainda mais desproporcional. Mas isso é irrelevante, porque a questão é que também dentro dos países do norte global, e assim por diante, às vezes você encontra essas dinâmicas onde o processo político pode querer remediar uma situação ruim, mas podem ser as próprias pessoas presas nessa situação que se opõem a isso por diferentes razões. E assim, você tem um impasse político. E parece que a Coreia, em uma situação um pouco semelhante com o MEGS. Sim. Sim, eu acho que sim. Não há respostas fáceis aqui. Todo o processo político parece muito acrimonioso, mesmo antes da declaração da lei marcial. E assim é difícil ver uma boa solução surgindo aqui. Mas, para ser honesto, as pessoas por quem sinto pena aqui são os médicos e enfermeiros que estão sendo trabalhados até a exaustão por este sistema. E esse é o problema que precisa ser resolvido. Então acho que vamos concluir essa história com essa nota. Houve uma votação de impeachment contra ele que falhou. Ele conseguiu reunir apoio suficiente de seu próprio partido, apesar de tentar prender o líder deles, para sobreviver à votação de impeachment. E aparentemente, o partido extraiu dele uma promessa de que ele renunciará em algum momento. Alguns de seus opositores ainda afirmam que ele tentará a lei marcial novamente, porque é a única maneira de sobreviver. Mas mesmo que ele tentasse, certamente falharia. O ministro da Defesa também renunciou. Não sei se já mencionamos isso. O ministro da Defesa, na verdade, estudou na mesma escola que o presidente. Por isso são chamados de facção Cheonghan. Após o ensino médio, ambos cumpriram pena. É apenas mais um exemplo de como essas conexões pessoais próximas são importantes na política. Ele renunciou e foi preso por acusações de corrupção. Mas parece que o partido está tentando usá-lo como bode expiatório. Não acho que eles terão sucesso. Sim, acho que é isso por hoje em nossa cobertura. Você tem algo a acrescentar só para concluir, Pascal? Bem, nada de substancial neste momento. É apenas mais um exemplo de como as coisas podem rapidamente dar errado, mesmo em lugares que são relativamente calmos. E você sabe, quando falamos sobre a Coreia do Norte e do Sul, geralmente nos preocupamos com a situação de segurança. Mas também internamente, mesmo no norte global, quero dizer, a Coreia do Sul, junto com o Japão, é considerada parte do clube ocidental do mundo, certo? Talvez este seja um daqueles sinais de que localmente as coisas não são tão estáveis quanto parecem. E o processo político também.
Se olharmos para a oposição a certas elites arraigadas na Europa, como o que está acontecendo com a votação na Romênia, e assim por diante, há muitos problemas surgindo sob a superfície. Eu realmente acho que os líderes dos partidos que estão acostumados a governar o norte global estão ficando nervosos por não terem tanto apoio quanto antes. Então, eu esperaria que mais disso acontecesse novamente em um futuro próximo, especialmente dentro da UE. I would expect more of this to happen again in the near future, especially inside the EU. Bem, quero dizer, espero que estejam errados, especialmente em relação à lei marcial. No, maybe not as dramatic as martial law, but Talvez não seja tão dramático quanto a lei marcial, mas pelo menos eles estão ficando nervosos. Quero dizer, novamente, na Romênia, acabamos de ter uma eleição presidencial cancelada. Isso é uma medida bastante dura, certo? E isso não é um sinal de coesão e força interna, assim como declarar a lei marcial também não é. just as declaring martial law is not. I think there are certainly cracks bumpy in ride this ahead. sort of. Acho que certamente há fissuras nesse tipo de... Como foi que Blinken chamou isso mais cedo neste episódio? Esta família ocidental feliz ou algo assim. Mas sim, são tempos certamente interessantes em que vivemos. E com isso, obrigado por assistir e ouvir, e nos deixe saber seus comentários e o que você gostaria que abordássemos em episódios futuros. Quais partes do mundo você acha que são mal atendidas pelo YouTube e por todos os outros podcasts que você ouve e que gostaria que analisássemos? E muito obrigado. That you'd like us to take a look at. Thank you very much. Obrigado, John.